Shalom Legolam. Vamos falar então de fé dessa feita. Será que precisamos de fé? Será que sem fé nós iremos perder as batalhas? Será que sem fé nós iremos sucumbir diante dos nossos inimigos? Será que sem fé nós iremos perder a batalha ou não depende de fé a nossa vitória, né? Vamos ver isso com base, então, na Torá. Vamos abrir a Torá no primeiro livro, Bereshit. Convido você para abrir comigo e conferir comigo em Bereshit. Iremos ler a partir do versículo 10 do capítulo 13 de Shemot, tá bom? Versículo 10 do capítulo 13 de Shemot, que é o segundo livro da nossa Torá, tá bom? Leia comigo. E chegando Paró, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel murmuraram, né? Então, nós vemos aqui o que? Temor, né? Vamos ver mais adiante. O versículo 11 diz assim: disseram a Moshe: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Você vê que nenhum deles estava acreditando. Tá bom, gente? Então, nós israelitas dependemos de fé? Não. Se Moshe chegasse para todos os israelitas da época e dissesse assim: olha, gente, você está duvidando, então o mar não vai se abrir. Você não tem fé, então o mar não vai se abrir. Você não desse jeito aí, você sabe, você não crê, você não acredita, você não tem fé, então por falta de fé nós iremos morrer agora, porque Paró está vindo ali juntamente com o seu exército. E na frente está aqui o Mar Vermelho, né? O Mar de Junco. E lá atrás está vindo Paró juntamente com o seu exército. E na frente aí o Mar de Junco. Então, gente, o que nós observamos aqui, gente, era que nós observamos que Moshe estava repreendendo o povo e dizendo: olha, gente, a gente vai morrer porque você não tem fé. Quem não tem fé morre, quem não tem fé vai morrer. Entendeu? As pessoas estão fazendo o que aqui, gente? As pessoas, primeiro, quando elas perceberam que o exército dos egípcios estavam se aproximando, né, caminharam até as proximidades do Mar de Junco, do Mar Vermelho, e de repente pararam ali, lá vem o exército egípcio contra eles. E uma das primeiras coisas que acontece com eles é temor. Eles temeram, ficaram com medo. Tá bom, eles disseram: pô, agora vamos morrer. E você vê que começaram a murmurar. Tá bom? Então, começaram a ficar murmurando, começaram a reclamar: olha, era melhor ter morrido no Egito. Em vez de sair de lá do Egito para morrer aqui, não era melhor ter morrido lá? Entendeu? Olha quantas murmurações. Quantas murmurações. E Moshe tinha que ter muita paciência para estar suportando as murmurações, né, das pessoas ali, chegando: e agora, Moshe, nós vamos morrer? Tu tira a gente do Egito só para a gente morrer aqui na beira desse mar?
Será que, porque se morrer por morrer, era melhor morrer lá mesmo, entendeu? Então essa foi a condição, é o que nós vemos, né, quando os nossos antepassados estavam ali à beira do Mar Vermelho, né, à beira do Mar de Junco. Estavam eles ali, antes de atravessar, eles não tinham fé. Antes de atravessar, eles não acreditavam. Só Moshe que acreditava, só Moshe que sabia que, porque Deus tinha falado com ele, tinha contato diretamente com Deus. E Moshe tinha plena convicção de que o mar iria se abrir e eles iriam passar. Mas nenhum daqueles 600.000 pessoas adultas acreditavam que o mar ia se abrir. Simplesmente quando ouviram falar, ou seja, perceberam que o exército egípcio estava se aproximando, primeiramente temeram, ficaram com medo. Quer dizer, já deixando claro que não tinha fé alguma. Se tinha uma coisa que eles não tinham é fé. Tá bom, gente? Estavam totalmente destituídos de fé. Totalmente. Não havia fé entre eles. E o que é que nós vemos? Vemos um povo dando força para Moshe, e aí, Moshe, nós acreditamos em você, Moshe, nós sabemos que nós saímos daqui, mas nós saímos do Egito, mas nós iremos passar esse mar e nós iremos, não seremos mortos, não. O que nós vemos é um povo com medo, porque o exército egípcio estava se aproximando, e o que nós vemos também é um povo murmurador, reclamando da vida. Reclamando. Todo mundo reclamando, todo mundo murmurando. Né? Falo todo mundo assim, a maioria, né? Porque eu acredito que Caleb, que Yehoshua, né? Talvez não estivessem murmurando, mas vemos ali Aharon também, né? Digamos, uma minoria não murmurava, mas a grande maioria não acreditava. Tá bom, gente? A grande maioria não acreditava. Mas quando Deus fala, está falado, gente. Quando Deus diz que vai fazer, não vai depender da tua fé, não. Quando Deus diz que vai fazer, não vai depender se tu tem fé, se tu não tem fé. Entendeu? Deus não vai depender da tua fé para fazer absolutamente nada. Deus tem um compromisso com o que Ele fala, com o que Ele diz. Então o que Deus fala, está falado. O que Deus fala, Ele vai cumprir, ainda que você não acredite. Ainda que você não acredite. E se tem uma coisa que nós, israelitas, de uma coisa que não dependemos é de fé. Nós não dependemos de fé. Tá bom, gente? Porque nossos antepassados aqui, eles não tinham fé. Eles não estavam acreditando, e ao contrário, estavam murmurando. Imagine Moshe cercado por pessoas, um fala de um lado, outro fala do outro, sabe? Pessoas falando na sua cabeça, dizendo, nós iremos morrer porque nos tiraste do Egito e agora nós iremos morrer. Se fosse para sair do Egito e morrer aqui, era melhor ter morrido lá mesmo, entendeu? E Moshe ter essa paciência, entendeu? E permanecer firme, acreditando em tudo que ele ouviu da parte de Deus. Né? E nós vemos então que depois Moshe, sob a ordem de nosso Deus, de Yahvé, nosso Criador, ele toca na água. As águas se separam e os nossos antepassados passam acreditando ou não. Entendeu? Mesmo sem acreditar, mesmo sem ter fé, eles viram. Tá? Nós vemos hoje, o que nós vemos hoje, nos dias atuais, é que furacões, né? Furacões que fazem o mar recuar e a terra fica ali, fica em terra seca, e a gente vê pessoas brincando nos dias de hoje ali, né? Quando passa um furacão e recua o mar 100 metros, né? E ali onde haviam embarcações, ali fica em terra seca, como está escrito realmente em Shemot, como está escrito no nosso livro sagrado. Né? Então,
mesmo sem ter fé, mesmo duvidando, nosso povo viu o mar se abrir. Mesmo sem ter fé, mesmo duvidando, nossos antepassados passaram pelo mar, por dentro do mar, e atravessaram o mar de junto, atravessaram o mar vermelho, mesmo sem ter fé. Então nós não dependemos de fé. O que Deus falou para mim, o que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Todas as suas promessas, tudo que Ele falou, tudo que Ele disse, vai acontecer. Então, se há uma coisa que nós vemos, que o nosso livro sagrado, que quando nós lemos o nosso livro sagrado de Bereshit, Divrei Hayamim, o que nós vemos é que em nenhum momento Deus responsabiliza o espírito por atitude de humanos. Quando o humano ele comete o erro, é o humano que responde pelo erro que ele comete. Quando o ser humano faz alguma coisa errada, é o ser humano que vai sofrer as consequências pelas coisas erradas que ele fez. Não é o espírito. Como a gente vê a cultura aí fora dizer, foi o diabo, foi Satanás que usou, fez isso, fez aquilo outro. Não. A nossa cultura israelita está consciente de que nenhum espírito responde por atitude de humanos adultos. A nossa cultura, né, e os ensinos que nós temos no nosso livro sagrado deixa claro para nós que Deus não responsabiliza espírito nenhum pelo que um ser humano adulto fizer. Ai de nós se a justiça comum fizesse o mesmo. Se alguém cometesse crimes e a justiça comum dissesse, não, foi o diabo que usou ele, vamos deixar o coitadinho aí. Depois ele comete o segundo e diria também, foi o diabo, deixa o coitadinho aí. Depois cometeria o terceiro crime, cada um pior que o outro, né, progressivamente, mas só de forma aumentativa. E a justiça sempre estaria absolvendo o ser humano adulto, o marmanjo, dizendo assim, não, ele foi o diabo, foi o Satanás que fez, não foi ele não, entendeu? Então nosso livro sagrado não responsabiliza espírito por atitude de humanos. O que o humano fizer, é o humano que vai responder. Tá bom, gente? Da mesma forma, nós vemos que o nosso livro sagrado não deixa a gente dependente de fé. Tá bom, gente? Mesmo que você duvide, mesmo que você não tenha fé, o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Mesmo que tudo que esteja acontecendo contigo pareça ser o fim, mesmo que tudo que esteja acontecendo na tua vida pareça que não tem mais não tem escapatória, não tem mais solução, mas o que nós vemos é que não dependeram de fé, porque se fosse depender de fé, o mar não iria se abrir. Moshe simplesmente olhar para o povo, bater na água do mar, e o mar não ia se abrir, e Moshe iria ficar bravo com o povo, iria ficar irritado com o povo, dizendo, ei gente, que é isso? Ei, vocês estão duvidando, o mar não está se abrindo, vocês ficam duvidando, vamos parar de murmuração, vamos parar de duvidar, vamos ter fé, vamos ter fé. Assim, desse jeito o mar não se abre. Moshe não perdeu tempo com isso. Estavam murmurando, não acreditavam, não tinham fé. Moshe simplesmente fez o que Deus ordenou, tocou na água, a água se abriu, o povo passou. Entendeu, gente? Então nós não dependemos de fé. Deus nos dá o direito de duvidar, porque nós temos que duvidar de tudo, nós temos que analisar tudo. Tá bom? E Deus, Ele não nos trata como Deus nos trata como um ser humano, e por Deus nos tratar como ser humano, nós iremos chegar a essa fraqueza de até mesmo duvidar, e mesmo assim Deus cumprir. Mesmo assim Deus cumpriu o que Ele disse, mesmo assim Deus cumprir o que falou, entendeu? Independentemente de você acreditar ou não. Outro grande exemplo que nós vemos é Guidom, né, que chamam de Gideão. O que aconteceu com Guidom? Guidom estava malhando o trigo no lagar para livrar de quem? Dos midianitas, porque os midianitas tinham atacado Israel e estavam ali saqueando, estavam ali pegando o trigo, pegando animais,
né, saqueando todas as riquezas, tudo que era de Israel. E chega um momento em que o anjo de Deus, o Malach Elohim, chega e se apresenta a Gidom e diz assim: o Criador é contigo, homem valoroso. Gidom olha para ele e diz: oh, que bom, oh, que maravilha, que Deus é comigo. Não, não foi assim. Quando o Malach Elohim, quando o anjo de Deus, ele se apresenta a Gidom e diz assim: e revê contigo o varão valoroso, homem valoroso, homem de valor. Olha a resposta de Gidom: se Deus é comigo, se Deus é comigo, se Deus é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Como é que Deus é conosco e está acontecendo uma coisa dessa? Eu estou aqui me escondendo dos midianitas para que eles não percebam que eu estou aqui, escondendo um pouco de trigo para que eles não levem um pouco de trigo que temos. E tu chegas para mim e diz que Deus é comigo. Como é que Deus é comigo se diante de tudo isso, de tudo, tanta coisa negativa acontecendo com Israel? E o Malach não se irrita com o Gidom. O Malach não diz: você está duvidando de mim, entendeu? Você não pode duvidar de mim, eu sou um anjo de Deus, não pode duvidar, entendeu? Não foi assim dessa forma. Ao contrário, quando o anjo de Deus diz assim: venha contigo, ele responde: se Deus é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Meu Criador é comigo, por que está acontecendo tanta coisa negativa? Aí o anjo diz para Gidom o seguinte: vai nesta tua força e tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Primeira dúvida de Gidom. Olha só, ele não teve fé. Gidom não teve fé. Gidom duvidou do anjo de Deus. Ele diz assim: se Deus é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Então, primeira dúvida, a primeira vez que Gidom duvida do anjo de Deus é quando ele dá uma resposta dessa para o anjo. Se Deus é comigo, por que está acontecendo isso? Entendeu? Por que está acontecendo uma coisa dessa? Aí o anjo diz: vai nessa tua força, livrarás Israel das mãos dos midianitas. Aí olha a segunda dúvida, novamente dúvida, ou seja, ele duvida, Gidom duvida pela segunda vez. Olha o que ele diz para o anjo. Como será isso? Eu sou o mais novo da casa de meu pai e a minha família é a mais pobre do principado de Menashe. Ou ele duvidou de novo. Sim, o anjo falou para ele: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Olha o que Gidom fala, gente. Mas como eu sou o mais novo, eu sou o irmão mais novo da minha família. E a minha família é a mais pobre do principado de Menashe. E depois de uma conversa com Gidom, você pensa que Gidom acreditou? Duvidou a primeira vez, duvidou a segunda vez. Você pensa que Gidom acreditou? Não, ele faz um teste. Olha o seguinte: se Deus é comigo para livrar Israel das mãos dos midianitas, para livrar o nosso povo das mãos dos nossos inimigos, da mão dos nossos opressores, então eu quero o seguinte: eu vou pegar uma esponja e vou colocar ela exposta ao tempo. Amanhã de manhã eu quero que a esponja esteja molhada e ao redor da esponja não esteja. Isso. Quando o Gidom fez isso, ou seja, o Gidom fez isso, fez esse procedimento, no outro dia foi olhar, a esponja estava molhada e ao redor da esponja não estava. A terceira vez que Gidom duvidou. Depois disse assim: mas quem sabe que não seja uma coincidência? E se foi uma coincidência? Então eu vou fazer o contrário agora. Se eu disse que se eu botasse uma esponja exposta ao tempo e no outro dia de manhã a esponja estivesse molhada do orvalho e ao redor não estivesse, Deus estaria comigo. Eu acreditaria que Deus está comigo para ir contra os midianitas.
Agora eu quero fazer o contrário. Eu só acredito eu vou acreditar que Deus está comigo contra os nossos inimigos, contra os midianitas. Se agora acontecer o contrário, eu vou colocar novamente uma esponja e eu quero que todo ao redor da esponja esteja molhado do orvalho, mas só que a esponja eu quero que esteja totalmente seca. Gidom fez isso. No outro dia de manhã, Gidom foi lá, a esponja estava totalmente seca e a grama, o mato, totalmente molhado do orvalho. E mesmo assim, Gidom duvidou de novo. Novamente, Gidom duvidou. E ainda assim, Deus não rejeitou Gidom. Ah, você não tem fé, então vou rejeitar você. Eu vou dar essa missão para outra pessoa, já que você não tem fé, já que você não está duvidando de mim. Entendeu? Não foi dessa forma. Entendeu? Então, Gidom duvida novamente e se aproxima. Eu vou me aproximar do arraial dos midianitas, as escondidas. Eu vou me aproximar do acampamento deles e eu quero ouvir o que é que esse povo está falando. Como acontece nas guerras de hoje, né? O inimigo fica escutando o outro inimigo e eles investem muito em espionagem porque eles querem saber o que é que o inimigo está tramando contra ele, né? Porque para eles poder revidar, para eles poderem realmente se defender, contra-atacar, né? E não sair perdendo. Então Gidom, ele diz assim, eu vou me aproximar caladamente do arraial dos midianitas, eu vou chegar próximo a um acampamento dos midianitas, eu vou tentar escutar o que eles falam, o que eles comentam. Né? Certamente ele foi ao contrário do vento. Né? O vento sopra para cá, então o acampamento está do lado de lá e Gidom do lado de cá. Então quem fala lá, o vento traz a voz das pessoas e dá para escutar bem melhor, né? Porque o vento sopra as vozes, né, das pessoas lá do acampamento em direção ao vento. O vento vai trazendo para ele, então certamente foi isso que Gidom fez. Né? Então, isso também favorece de uma outra forma, ao contrário, porque Gidom, ao se aproximar do arraial dos midianitas contra o vento sopra para cá, então o barulho não vai para lá, o barulho vem para cá. Né? Então, certamente foi isso que Gidom fez. Gidom se aproximou do arraial dos filisteus de forma que não dava para ele ouvir quando um galho se quebrava, por exemplo, sem querer. Né? Não dava para ouvir, nem se tivesse colocado perfume, não daria para os midianitas sentir o perfume, porque o vento soprava ao contrário. Né? Então, dessa forma, Gidom se aproxima do arraial dos filisteus, ou seja, dos midianitas, perdão, e escuta 2 midianitas conversando. E um deles começa a falar de um sonho e o outro traduz o sonho do seu colega, dizendo que certamente esse teu sonho aí significa que a espada, né, de Gidom, né, ele vai passar pelo nosso arraial. Ele interpretou como sendo Gidom, a espada de Gidom passando pelo meio do arraial dos midianitas e vencendo ele, destruindo ele, matando eles e derrotando eles. Então Gidom, depois de duvidar 5 vezes, a 5ª vez Gidom chegou à conclusão e disse, eu acredito que Deus está comigo e vou. Então Gidom fez exatamente o que Deus ordenou. Preparou um grande exército, perguntou quem estava disponível para lutar contra os midianitas, liderou ali a formação de um grande exército, e Deus chega para Gidom e disse assim, olha Gidom, eu não gosto de vacilões, eu não gosto de pessoas que ficam vacilando, gosto de pessoas cautelosas, eu gosto de pessoas cautelosas, bem cautelosas mesmo, soldados vacilões, eu não quero que vá para essa guerra, simplesmente isso. Aí Gidom pergunta para Deus o que deve ser feito, e Deus diz assim, olha, vai lá para o riacho e leva todo mundo para tomar água. E ali eu vou decidir quem continua contigo marchando contra os midianitas e quem volta. Entendeu? E Gidom fez o que Deus ordenou, fez o que Deus tinha mandado. E nós vemos que quando
chegaram perto do riacho para tomar água. Guidom grita: olha, gente, vamos tomar um pouco de água, ali tem um riacho. E todo mundo desce do cavalo, uns descem do cavalo, num ponto de revidar, caso houvesse algum ataque. Ele pega a água com a mão e vai levando até a boca, mas olhando para a ribanceira, entendeu? Escutando também. Enquanto alguns conversavam, não sei o que, não sei o que, não sei o que, uns não queriam nem papo, não prestavam nem atenção, pegando a água do riacho e olhando, entendeu? E escutando, para ver se ouvia algum barulho, no ponto de revidar, puxar a espada ou a flecha ou a lança e revidar. E os outros vacilões, não estavam nem aí, se o inimigo estava na ribanceira, estava ali na espreita, pronto realmente para atacá-los e eles serem apanhados de surpresa. Então Deus disse assim: olha, tá vendo esses vacilões aí? Que tomaram água sem se preocupar se os inimigos estavam escondidos do outro lado do rio. Diga a todos esses vacilões que vão embora. Pode desaparecer daqui do meu exército, que eu não gosto de vacilão. Deus não gosta de vacilão, que para alguns hoje é medroso. Aí o cara tá com medo, o cara fica olhando para um lado e para o outro, o cara fica, entendeu? O cauteloso nos dias de hoje, ele é um medroso. Para Deus ele é o cauteloso, é o maduro, ele é o profissional, ele é o cara que está no ponto, tomando água. Porque se ele fosse medroso, ele não estava ali, entendeu? Então, se ele estava ali era porque ele tinha coragem. Então ele estava ali. A questão que, né? Deus disse: eu não quero vacilões, porque vacilou, tome frecha, vacilou, vai ser atingido por uma lança, vacilou, vai ser atingido pela espada, vacilou, vai ser surpreendido pelo inimigo. Vacilão é surpreendido pelo inimigo. Então Deus pegou esses que pegavam água, mas só que no ponto. Caso fosse necessário, já puxava a espada, já estava no ponto, ou já pegava a lança, já pegava a flecha, o arco e flecha, ou a lança já estava pronto para um revide. Mas aqueles vacilões, Deus disse: pode voltar. E Deus, ou seja, Guidom, sob a ordem de Deus, disse assim: olha, vocês se comportaram muito mal, vocês não se comportaram como profissionais, vocês se comportaram como um bando de amadores, sabe? Um bando de vacilões. Não tem profissionalismo, um soldado não tem profissionalismo, entendeu? Então volta, vocês podem voltar, voltem. E diminuiu bastante o número de soldados no exército de Guidom. E Guidom continua andando, então, e baixando contra os midianitas, e Deus novamente para Guidom e diz assim: olha, Guidom, ainda tem muita gente aí em vosso meio. Faça somente o seguinte para mim, né? Porque se você receber a vitória com um grande número de igual para igual, você pode até pensar que, né, não foi uma coisa sobrenatural, não foi uma coisa espiritual ao favor de vocês, a favor do meu povo Israel, entendeu? E vai achar que porque tu é o bom, tu é o melhor exército do mundo, entendeu? Tu tem os melhores soldados, então vou fazer o seguinte: para teu cavalo, para todo mundo aí e grita bem alto que quem tiver com medo está autorizado a voltar. Pode voltar. Autorizo. Está com medo? Volta. Entendeu? Se você não está com medo, está desassombrado, que você quer enfrentar o exército dos midianitas, pode ficar. Mas quem tiver com medo, está com medo, pode voltar. Pode ir embora. Entendeu? E Guidom fez isso. Guidom parou o cavalo e gritou bem alto: olha, quem tiver com medo, quem tiver com medo, está liberado, estou autorizando voltar. Aí foi vários soldados, um após o outro, pegando as rédeas do cavalo, puxando as rédeas do cavalo e indo embora, um após o outro. Ficaram apenas 300 homens. E foi com esses 300 homens que Guidom acreditou em Deus, que ele podia ter duvidado, duvidou de Deus desde o começo. Duvidou do mensageiro de Deus, do anjo de Revé, quando diz assim: e Revé contigo, ele diz assim: se é comigo, por que está acontecendo isso? Duvidou quando diz assim: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas, e ele diz assim: tenho irmãos mais velhos do que eu, mais maduros, mais experientes. Eu sou o mais novo da casa de meu pai, e minha família é mais pobre do principado de Menaxê. Entendeu?
E foi dúvida também, duvidou quando fez o teste da esponja, né? Fez de uma forma, depois reverteu, e depois se aproximou do acampamento dos filisteus, ou seja, dos midianitas, tá bom? Ele duvidou. Mas dessa feita, olhando ele para trás e tendo que enfrentar milhares de soldados midianitas que odiavam e que vinham para cima dele, entendeu? Contudo, mesmo assim, Guidom, olhando para trás e vendo que tinha apenas 300 homens, mesmo assim ele não recuou, ele não deixou de acreditar que Deus estava com ele, foi para cima e venceu a guerra contra os midianitas e livrou o nosso antepassado das mãos dos nossos inimigos, das mãos dos nossos opressores. E é assim que tem que ser. Por mais que você duvide, por mais que você não acredite, o que Deus falou, ele vai cumprir. Porque Deus tem compromisso com ele. Porque Deus tem compromisso com o que ele diz. Porque Deus tem compromisso com o que ele falou. E Deus não vai precisar da minha fé. Deus não vai depender da minha fé para cumprir na minha vida tudo o que ele disse, tudo o que ele falou. Tudo o que ele quer é minha obediência. Só isso. Mesmo duvidando, mesmo não acreditando. Entendeu? Se cumpriu tudo o que Deus falou. E os nossos antepassados foram libertos das mãos dos midianitas. E da mesma forma, seja qual for a situação, ainda que você não creia, ainda que você não acredite, Deus vai cumprir o que ele falou, Deus vai cumprir o que ele disse. E Deus vai abrir caminho. Certo? Deus, o que ele falou lá atrás para Moshe dizer para o povo, ele assumiu um compromisso com ele mesmo de tirar o povo do Egito. E ele tirou. E o que ficou na frente, Deus rachou no meio. Disse assim, eu racho no meio o mar vermelho. Eu parto no meio o que ficar na frente. Mas o meu povo vai passar. Eu vou cumprir o que eu disse. Tá bom, gente? Então o que Deus disse para Guidom, que iria libertar o nosso povo, nós antepassados, por mais que Guidom duvidou, chegou o momento, entendeu? Que mesmo o número de soldados do exército de Guidom diminuiu tanto a ponto de chegar apenas 300 homens, mesmo assim Deus se manifestou e mostrou que Ele é Deus. Que Ele é Deus. E que Ele vai tirar da tua frente os teus inimigos. E que Ele vai tirar da tua frente aqueles que se puserem contra ti. Certo? Aqueles que se puserem contra você. Deus vai tirar da frente. Não importa se você está em menor número. Não importa. Não importa se você está inferioridade numérica. Não importa. Não importa se o número de soldados que você tem é insuficiente e o exército inimigo é mais numeroso que o seu. Vai para cima mesmo assim. Vai para cima mesmo assim. Porque quando Davi, ele olhou para Goliate, um gigante, experiente, armado até os dentes, com couraça impenetrável, talvez impenetrável por espada, por flecha ou por lança, entendeu? Tem uma palavra que Davi falou para ele, foi: tu vem a mim confiado na força do teu braço. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. E foi assim que ele arrancou a cabeça do gigante e saiu vitorioso. Então, quando nós acreditamos em Deus, quando nós estamos com Deus, com o nosso Criador, a quantidade de pessoas não importa. Quando Deus está conosco, quando Deus está com a gente, tá? Não importa se o inimigo tem superioridade numérica, não importa, não importa. Não importa se tem mais poder
bélico, não importa se tem mais poder aquisitivo, não importa que tipo de poder aquela pessoa tenha. Se tu tá com Deus, vai caindo um por um, mas tu vai ficar de pé. Tu vai ficar de pé. Porque a tua vitória não depende de fé, a tua vitória depende de Deus. Depende do que Ele falou para você. Porque é questão de honra para Deus cumprir o que Ele disse. O que Ele falou, o que saiu da boca dele, é questão de honra para Ele cumprir o que falou para você. Tá bom? Não é questão de fé. Você pode estar debilitado, desacreditado. Você pode estar debilitado espiritualmente sem acreditar muito. Perdendo as suas convicções religiosas. Mas, mesmo assim, que você duvide, Deus vai cumprir, tá? Não porque você acredita ou não acredita, mas porque Deus falou que vai fazer e Ele vai fazer. Mas porque Deus disse e vai te dar, e Ele vai te dar. E quem ficar na frente, é claro, não vai ficar de pé. Quem ficar na frente vai ser rachado ao meio como o mar vermelho. Quem ficar na frente vai ser trucidado como o exército midianita, que eram milhares de homens, experientes, soldados, armados, contra apenas 300 homens. Mas foram esses 300 homens valentes que venceram milhares de soldados inimigos. Então não importa quantos inimigos você tenha, não importa o poder aquisitivo que ele tenha, não importa a classe social que ele ocupa na sociedade, não importa. Mas Deus, estando contigo, vão puxar teu tapete e você vai pular, mas pular de alegria. E quem puxar o teu tapete com aquele prazer, com aquela alegria, vai cair lá, sabe? Vai cair, bater a nuca no chão, entendeu? E vai ficar desacordado. E a pessoa vai cair, mas tu não vai cair não, porque tu pulou no momento que puxaram o teu tapete. Então tu pula e quem cai é a pessoa que puxa o tapete com aquele gosto, com aquele sabor. Então quem faz maldade contigo, que se levanta contra ti, achando que vai prevalecer, está se levantando contra Deus. E contra Deus ninguém prevalece. Então acredite ou não, Deus vai cumprir o que falou para você. Shalom, Lehitra Ud.